Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aí, tocar o barco agora com a aula 7 e a aula 8, formas de transferência de calor. Uma aula mais teórica, tá? Raramente vai aparecer uma formulinha falando fluxo de calor aqui para vocês. Então é mais conceitual. Então olha só, nós temos três formas de transferência de calor: a condução, a convecção e a radiação, ou também pode ser chamada de irradiação, certo? Nós vamos começar pela condução térmica. Olha só o que é condução. Imagina que eu tenho uma barra metálica, por exemplo. E nós vimos já nas aulas de temperatura, isso obviamente dentro de sala de aula ao vivo, né? Que a definição de temperatura ela mede a agitação térmica das partículas. Então, para falar que um corpo está com uma temperatura alta, é que ele tem uma agitação maior. Se ele está com uma temperatura baixa, ele tem uma agitação menor. Então, eu vou pegar uma barra metálica com uma certa agitação térmica das suas moléculas. Essa barra tem uma temperatura constante, obviamente, então, que a agitação dessas moléculas tem que ser igual, né? A energia de agitação delas, a energia cinética delas é a mesma. E aí eu vou fornecer calor em uma das extremidades dessa barra. Então eu coloco uma chama ali, ó. E eu começo a fornecer calor do lado esquerdo. Obviamente que esse calor tende a se propagar nessa barra até chegar na outra extremidade, né? Essa é a forma de condução de energia térmica por condução. Olha o que vai acontecer, ela vai se conduzir molécula a molécula. Então esse calor, ele fornece energia para aquela primeira molécula. Ela aumenta a agitação térmica dela, que aí aumenta da partícula do lado. E aí ela tromba, aumenta a agitação da próxima partícula. E percebe que esse calor vai se conduzindo através do corpo, partícula a partícula. A agitação das moléculas vai aumentando. E aí a temperatura do corpo também aumenta, podendo até essa barra ficar ao rubro para nós. Tá claro? Essa é a forma de condução, transferência de calor por condução térmica. Perceba que ela precisa de matéria para poder se propagar e ela não transporta matéria, ela apenas se conduz através das moléculas. Perceba que as moléculas não saíram do lugar que elas estavam ali oscilando, né? Elas continuam na mesma posição. É apenas o calor que se propaga através dela. Então, para nós, a energia térmica se conduz de partícula para partícula através do material. Essa seria a condução térmica para nós, ok? A próxima forma de transferência de calor seria a convecção. Então, olha só quem vai ser a convecção. Imagina um ambiente aí, um quarto, uma sala qualquer com um aparelho de ar-condicionado. Dentro desse ambiente nós temos partículas, né, no ar, e eles têm uma certa agitação. Esse ambiente está numa temperatura teoricamente um pouco acima da agradável, vamos falar assim, um pouco quente, e as partículas têm uma certa agitação térmica entre elas ali. Se eu ligo o ar-condicionado, senhores, percebo que as partículas estão dentro daquele, lá em cima, ó, eles estão dentro daquele oval ali pontilhado, né? E esse ar-condicionado vai jogando um ar um pouco mais gelado, de forma que essas partículas começam a diminuir a agitação térmica delas, lá em cima ainda, hein? Mudando até a temperatura delas, obviamente, já que a agitação diminui, a temperatura também diminui. O que eu quero chamar a atenção para vocês, que é importante em convecção, olha que bacana. Com essa nova agitação, essas partículas que estão na cor azul agora, percebo que o espaço ao qual elas estão oscilando a sua agitação é um espaço menor do que aquela bola laranja, aquele oval laranja que nós tínhamos, né? Percebo que agora elas ficam oscilando em torno ou dentro desse círculo azul para nós. Então a gente pode falar que o espaço ao qual esse gás está ocupando ficou menor, certo ou não? O volume que ele ocupa ficou menor. Então nós vamos ter que lembrar de uma formulinha, olha lá no canto de cima, ó. Densidade é massa por volume. E como a densidade, o volume dessas partículas, o volume que elas estão ocupando diminuiu, olha só. Se o volume diminui, como é inversamente proporcional à densidade, a densidade aumenta. Então, essas partículas na cor azul, elas acabam tendo uma densidade maior do que aquelas partículas que estão aí embaixo. E se a densidade fica maior, a tendência é que o corpo com maior densidade desça e o de menor densidade suba. Então, ocorre uma troca entre as massas de ar quente e massa de ar frio. Então, essa é a função do ar-condicionado. Ele gela o ar de cima, esse ar contrai, ou seja, ocupa um volume menor. Ao ter um volume ocupado menor, ele faz com que a sua densidade aumente, e essa densidade ficando maior faz com que esse ar desça. E o ar quente, que está com uma densidade menor, acaba subindo.
Se o ar-condicionado ligar novamente, ele acaba gelando essas partículas e aí de uma forma bem rápida o ambiente acaba resfriando, certo? Então perceba que o ar-condicionado ele precisa ser ligado em cima, né? Se ele for ligado embaixo, ele gela o ar de baixo. O ar de baixo fica mais denso, o de cima fica mais quente. E aí não tem como gelar o ar de cima, porque ele não vai descer. A única forma que tem de trocar calor ali é por condução através do ar. E guarde uma coisa, o ar é um péssimo condutor térmico. Pensa, vocês usam blusa de lã. A blusa de lã ela é porosa porque ela permite ar entre suas linhas, seus fios, e o ar acaba formando uma camada isolante. Por isso que a blusa de lã ela acaba mantendo mais a temperatura do nosso corpo, certo? Percebo que na convecção a gente pode falar que a matéria fluida, líquido ou gás, mais quente sobe por ter menor densidade e a mais fria desce por ter maior densidade. Nesse tipo de transferência de calor, nós temos transporte de matéria. Isso ocorre também nos líquidos. Você pega nos mares, por exemplo, a água quente ela tende a subir, a água fria tende a descer, e isso daí forma algumas correntes marítimas, né, que nós conhecemos. Tranquilo na convecção? E a última forma é a radiação ou irradiação, pode aparecer os dois nomes. O exemplo mais claro para nós, literalmente claro, seria o Sol, certo? O Sol ele irradia as suas ondas térmicas aqui para nós. E olha só que bacana, essas ondas térmicas que é irradiada pelo Sol, elas atravessam uma camada de vácuo que existe entre o Sol e a Terra, né? Depois que elas passam por uma certa camada, onde elas adentram a atmosfera, mas elas também são capazes de atravessar a atmosfera, até que elas chegam na superfície terrestre. Então perceba que a radiação ou irradiação, a primeira característica dela é a única forma de transferência de calor que ocorre no vácuo. Segundo ponto, ela ocorre no vácuo e em alguns meios materiais também, né? Um exemplo, a atmosfera, certo? Então, a radiação ou irradiação térmica é a energia térmica transferida através das ondas eletromagnéticas, chamado infravermelho ou onda de calor, sendo a única forma de transferência de calor que ocorre no vácuo, mas também em alguns meios materiais. Por exemplo, o carro de vocês. Olha que o carro de vocês, quando vocês deixam um carro que não tem isso filme exposto ao sol, o que acontece? Entra pelo vidro a luz do sol. Essa onda aqui que está chegando aqui para nós radiada, a radiação, a onda eletromagnética infravermelho, ela não entra, não passa pelo vidro. Mas a luz do sol passa, a luz visível para nós. Essa luz bate nos materiais que tem dentro do carro, que normalmente são de cor preta, né? E aí a cor preta ela tem um grande poder de absorver essa energia luminosa. Na hora que ela absorve essa energia luminosa, ela vai transformar essa energia luminosa em energia térmica. Ela gera calor. E aí os corpos ali dentro passam a radiar calor ou irradiar energia térmica. Só que essa energia térmica, que é essa infravermelho, onda de calor, ela vai tentar sair e o vidro ou o plástico, eles são meios opacos para esse tipo de onda. Então a onda não consegue sair. Aí essa onda de calor fica dentro do carro, porém continua entrando luz que bate no material, que continua transformando essa energia em calor e continua irradiando ondas que não conseguem sair pelo vidro. E aí a hora que você entra no seu carro, obviamente o carro está muito quente, porque a onda de calor não consegue atravessar esse meio. Está claro? Então um resuminho da aula, acabamos. Um resuminho da aula para nós. Mecanismo de transferência de calor, condução, as características e as observações que nós teremos na convecção e na radiação. Na condução, a característica é transferência de energia por meio de colisões entre as partículas do meio, sem que haja o transporte de matéria. Na convecção, transferência de energia que ocorre pela movimentação da matéria. E na radiação, transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas, é o chamado infravermelho. As observações na condução ocorrem em qualquer meio material, nos sólidos, a transferência de calor é predominantemente por condução. Nos gases e nos líquidos ocorre também a condução, porém também pode ocorrer, como nós já vimos, a convecção. A convecção só ocorre nos líquidos e nos gases, não ocorre em sólidos. Você não vai ver uma cadeira começar a flutuar porque ela ficou quente, né? Então é apenas gases e líquidos. E a radiação, todo o corpo da natureza troca calor por radiação. Às vezes uma pessoa você percebe e fala, nossa, você está quente. Só de chegar perto assim você já percebe um calor vindo dela.
é o calor irradiado por ela. Ou quando a gente não toma cuidado e se aproxima de um capô de um carro, escapamento de um carro, principalmente de moto, você não precisa nem chegar perto para sentir o calor sendo irradiado por esses materiais, né? Então todo o corpo na natureza troca calor por irradiação. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos.